Agora nós vamos falar sobre alguns cuidados que você deve ter com a leitura, porque ler não é uma maravilha. Há algumas recomendações que eu preciso te dar, né, para você saber quando você deve ler, como você deve ler e coisas do tipo. É sobre isso que é esse podcast agora. Então vamos falar aqui sobre cuidados para ter com a leitura em russo. Ouça bem, preste muita atenção agora. Não leia em russo se o seu nível for muito básico, porque isso vai arruinar a sua pronúncia e o seu sotaque futuramente. Mas como assim, cara? Vou explicar. Quando você está lendo alguma coisa em russo, você está usando a sua voz interior, né, para pronunciar aquele texto ali na sua cabeça. Então, se você lê, isso acontece em português também, né? Quando você está lendo, em qualquer idioma, na verdade. Quando você está lendo, você vai pronunciando ali mentalmente as frases que você está lendo, as palavras. Só que quando você faz isso em um idioma estrangeiro, você precisa tomar alguns cuidados. Porque quando a gente está pronunciando mentalmente as frases e as palavras, a gente está usando o nosso repertório de fonética, né? O nosso repertório fonético. Que no caso, o nosso melhor repertório fonético, se você for brasileiro, é o português. Então você vai estar usando a fonética do português para ler em russo. Você vai estar aplicando a fonética da língua portuguesa ao idioma russo, o que vai estragar a sua pronúncia e o seu sotaque no futuro, porque você vai estar se acostumando, você vai estar entrando no hábito de ler alguma coisa em russo como se você estivesse lendo em português. Então você vai estar pronunciando as palavras em russo como se você estivesse pronunciando em português. Isso acontece porque você tem um repertório de fonética portuguesa muito maior do que você tem de russo, certo? Porque você, enfim, é nativo da língua portuguesa, então o idioma português está muito mais forte e ele está muito mais forte na sua mente. Então é claro que você vai usar ele como base, né? Como repertório. Então, quando uma pessoa é iniciante e ela está tentando ler alguma coisa em russo, ela vai ler com um sotaque brasileiro, normal, e como eu disse, ela vai usar a fonética da língua portuguesa no russo, o que vai fazer do sotaque dela uma merda no futuro. Então, tem gente que não se preocupa muito com essa questão do sotaque, da pronúncia. Eu me preocupo, né? Então eu tô falando aqui pra vocês e tô assumindo que vocês se preocupem com isso também. Mas nem todo mundo se preocupa com isso. Mas isso é uma coisa que você deve levar em consideração, tá? Se você lê muito em russo quando você for um iniciante, você vai ler como se você estivesse lendo em português, só que você vai estar lendo russo. E isso vai fazer você pronunciar e falar russo como se você estivesse falando português, né? Você vai estar aplicando a entonação do idioma português ao idioma russo. E aí é daí que vem o sotaque, né? É daí que vem a pronúncia mal feita. Mas uma forma de você simplesmente corrigir esse problema é você deixar para começar a ler quando você já estiver um pouquinho mais avançado, né? Porque você já vai ter um repertório do idioma russo na sua cabeça. De tanto você ouvir russo, você vai saber como se fala russo. Porque o primeiro passo para você falar russo é você entender o idioma russo falado. Porque quando a gente fala, a gente está buscando o tempo todo aqueles padrões que a gente já ouviu. Então você nunca fala do zero, você não inventa, você não fala como você acha que tem que ser falado. Você fala simplesmente imitando alguma pessoa que você já viu, né? Então você não cria do zero, você só imita. Você tem um repertório que você vai buscando informação lá nele e aí você vai produzindo aos poucos. Uma forma de corrigir isso é você deixar para ler um pouquinho mais no futuro, né? Quando você já estiver no nível intermediário ou então avançado de russo. Ou então você pode ler com a ajuda de áudios. Então se você, por exemplo, gosta de ler audiolivros, você pode de ouvir audiolivros, você pode comprar também a versão escrita desse audiolivro. Então você vai ler e ao mesmo tempo você vai escutar, né? Então você vai colocar, sei lá, seus fones de ouvidos, ou então você vai simplesmente ligar aí o audiolivro, vai deixar ele tocando, e enquanto ele toca, você vai ao mesmo tempo lendo, certo? Então você vai acompanhando lá com os olhos e vai ouvindo também com os ouvidos. E dessa forma você vai estar ouvindo como um nativo pronuncia e você vai estar lendo também com os seus olhos. Assim você vai criar a sua base para você ter um repertório maior e evitar esse problema. Isso acontece, como eu falei, isso acontece bastante com iniciantes, né? Eu vejo muitas pessoas que leem bastante em inglês, em russo, qualquer idioma, e quando elas tentam falar, elas falam como se elas estivessem lendo alguma coisa. Porque é diferente, né? Quando a gente está lendo alguma coisa e quando a gente está falando. Então, eu vejo muitas pessoas que têm um sotaque bem forte por causa disso. Principalmente em inglês, né? Em russo isso acontece menos, porque em russo você pronuncia as palavras
praticamente da mesma forma que ela é escrita, então não tem muito esse problema. Mas em inglês isso é muito comum. A pessoa lê bastante e, como consequência disso, ela não sabe como falar, ela só sabe ler. E aí quando ela fala, ela pronuncia como se ela estivesse lendo, aí sai tudo errado. Ok, pessoal? Então, para resolver esse problema aí, é só você pegar o áudio daquilo que você está lendo. Pode ser até mesmo um vídeo no YouTube que tiver legendas. Você pega essas legendas, e aí você copia ela e, sei lá, cola em algum lugar para você poder ler. E depois você pode ouvir o áudio do vídeo enquanto você lê. Dessa forma você não vai estar lendo, né? Mas você vai estar ouvindo a pessoa falando aquilo que está escrito lá no texto. E ao mesmo tempo você vai estar olhando o texto com os olhos. Então assim você vai criar a sua base. Outro cuidado que você deve ter com a leitura em russo é que você deve ler apenas coisas do seu interesse. Então quando eu falo para as pessoas, cara, você tem que ler mais em russo. Aí a pessoa fala, tá bom, eu vou começar a ler, sei lá, o que você me recomenda ler? Aí a pessoa não sabe muito o que ela deve ler, né? Ela vai ler literatura, ela vai ler algum artigo de jornal, por exemplo. Só que esses são os conteúdos, são os piores conteúdos para você ler se você for um iniciante. Primeiro que literatura é uma coisa muito avançada, que você não vai entender se você for um iniciante. Eu não entendo literatura nem mesmo em português, né? Porque eu não sou de ler literatura. Então eu não tenho muito vocabulário usado em literatura. E é por isso que eu não consigo ler muito. Eu consigo ler, até consigo, né? Só que eu não tenho aquela fluência de leitura literária. Nem sei se posso falar desse jeito. Mas quando você começa a ler, tenta ler coisas simples. Tenta ler coisas do dia a dia mesmo. Tenta pegar um vídeo no YouTube que tenha legendas, aí você copia as legendas e fica lá lendo. Tenta procurar um texto mais simples de ler em alguma área mais do cotidiano, né? Leia um diálogo, leia um trecho de um filme. Se você achar algum filme com legendas, pega a legenda desse filme e começa a ler. Então você tem que ler qualquer coisa. Vai no YouTube também, tem vários vídeos aí no YouTube. É só você descer na seção de comentários e você lê o comentário das pessoas. Não necessariamente você precisa ler literatura. Não necessariamente você precisa ler um livro. É só ler, simplesmente. Você pode procurar alguma frase em russo e começar a ler ela. Entendeu? Pode colocar uma frase em português lá no Google Tradutor e ver a tradução dessa frase e começar a ler também essa tradução. Você só precisa ler e praticar a sua habilidade de leitura, só isso. Mais uma coisa aqui para você tomar cuidado enquanto você lê em russo é que você não deve ler em voz alta. Pelo mesmo motivo que eu falei, né, da questão lá do repertório, que você vai pronunciar como se você estivesse pronunciando português. Esse problema vai se agravar se você pronunciar aquilo que você lê em voz alta. Então quando você lê, tenta ficar caladinho e ler lá na sua mente, porque, primeiro, você vai gastar menos energia, vai se cansar menos. E segundo, que você vai ter a garantia de que você não vai ferrar muito com o seu sotaque no futuro, ok? Tem até um cara lá do The Mimic Method, que o nome dele é Idalson Ness. Ele também é poliglota, ele tem um canal no YouTube, ele tem um curso também de idiomas. E ele fala que a leitura estraga a sua fluência e a sua habilidade de se comunicar, né? A sua fluência verbal. Principalmente se você for um iniciante. Não que... Deixa eu me corrigir aqui, não que estraga, mas se você for um iniciante, sim, vai estragar. Então existem coisas mais importantes para iniciantes. E uma delas não é a leitura. O iniciante ele tem que, primeiro, aprender as palavras mais básicas, né, mais frequentes, e adquirir o idioma na escuta, simplesmente na escuta. Ele precisa entender o idioma na escuta, que é a habilidade principal. A leitura ela vem depois. Igualmente quando você começou a aprender português, né? Quando você era bebezinho. Você não começou a aprender português lendo, você começou a aprender português escutando, conversando com as pessoas. Depois, quando você foi para a escola, que você começou a aprender a ler, e aí você aprendeu a ler e começou a ler, certo? Mas você não começa a aprender o idioma lendo. É bom você começar a aprender o idioma escutando. Você pode usar a escrita como uma ferramenta para você entender a escuta, mas não que a escrita deva ser sua base. Certo? Então não leia em voz alta, porque isso pode prejudicar a sua pronúncia, né? Porque você não vai saber como pronunciar, você vai pronunciar do jeito que você acha que tem que ser pronunciado e não do jeito que é realmente pronunciado. E você faz isso porque você ainda não tem o repertório do idioma, da fonética do idioma, da eloquência e do ritmo do idioma na sua mente, tá? Então, primeiro, adquira tudo isso aí através da escuta e depois você começa a ler em voz alta. Outro cuidado que você deve ter com a leitura em russo é que você não deve ler demais quando você é um iniciante, porque, como eu disse, os estudantes de nível básico têm outras prioridades, e uma delas é a escuta. Então você tem que escutar muito mais do que você lê quando você é um iniciante.
No futuro isso vai mudar, né? No futuro, se você quiser continuar progredindo, você vai ter que ler bastante, mas agora no começo, se você for um iniciante, não leia demais, tá? Você pode ler, é claro, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, ou então 15 minutos, mas aí você vai ter que fazer o dobro de escuta, porque escuta é o mais importante para você agora. Ok, pessoal, então esses foram os cuidados que você deve ter com a leitura.